Olá, pessoal! Hoje eu converso com Saulo Lima. Ele foi aprovado no concurso da PRF e ficou em nono lugar no estado do Mato Grosso do Sul. Saulo, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Opa, bom dia. Eu que agradeço o convite aí, e, assim, obrigado pela oportunidade. Que eu puder ajudar aí os colegas aí, futuros candidatos aí, estou à disposição. Então, para a gente começar aqui o bate-papo, eu gostaria que você também se apresentasse um pouquinho. Opa, tudo bem. Então, meu nome é Saulo Augusto Lima Teixeira, né, eu tenho 29 anos, sou natural de Aracaju, Sergipe. Sou graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Sergipe, sou da turma de 2013, segundo semestre. Né? E hoje, atualmente, eu moro no Paraná, trabalho no Mato Grosso do Sul. E aí eu queria que você, então, contasse também como que surgiu essa vontade, né, de estudar para concursos, se na hora que decidiu estudar para concurso já foi focado na PRF, ou tentou também na sua área de formação, como é que foi essa decisão? Na verdade, a carreira policial sempre foi uma questão de sonho para mim, né? De admiração. Né? Desde criança, eu sempre tive uma grande afinidade, assim, uma grande admiração pelos policiais, né? Independente da força, da circunscrição ou da área de atuação. Né? Acho que o uniforme, a farda sempre me atraiu muito. Eu fui crescendo, fui amadurecendo e essa ideia ela foi se consolidando na minha cabeça, né? Isso passou a ser um objetivo de vida. Né? Em princípio, eu acabei não optando por seguir de imediato a esse viés de concurso, de concurso e carreira policial, né? Por diversos fatores, inclusive minha família tinha um pouco de medo, né, por conta dos riscos que envolvem a profissão. Né? Eu também havia uma boa oportunidade ali saindo da adolescência, uma oportunidade de entrar na universidade, e aí acabei optando por seguir a carreira acadêmica. Né? Mas logo eu vi que aquilo não era para mim, que eu não ia ser feliz profissionalmente. Ainda tentei, depois da minha graduação, né? Ainda tentei seguir minha carreira de engenheiro, mas não estava muito feliz e decidi correr atrás dos meus sonhos, né? Dos meus objetivos. E aí isso foi mais ou menos em que ano? Então, em 2014 eu ainda cheguei a trabalhar na minha área, né? Fiz alguns processos de seleção para o cargo de engenheiro em algumas organizações privadas, né? Em algumas obtive sucesso, né? Mas acabei que o trabalho não fluía, né? Minha cabeça não parava de pensar naquilo que eu sentia ser predestinado, né? Acho que eu tinha uma vocação enrustida e eu precisava botar aquilo para fora, né? E contei com o apoio dos meus pais, do meu irmão, né? Imediatamente eles não aceitaram muito essa coisa de seguir carreira policial, de me colocar nessa posição. Minha admiração sempre foi pela PRF, né? A carreira policial em si sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas a PRF sempre foi um sentimento diferenciado, né? E sempre que eu viajava com meus pais, eu admirava as viaturas, os postos de fiscalização. Às vezes a gente parava até e eu falava com os policiais, inclusive alguns amigos mais velhos, obviamente, né, lá que eu conhecia na minha adolescência, na minha infância, eles eram PRFs e eram pessoas que eu admirava bastante, trocava ideia, conversava. De início eu achava que era uma coisa muito longa, muito distante da minha realidade, né? Até porque é um concurso bem concorrido, mas eu recobrei minha consciência e eu vi que eu tinha condição de brigar por uma vaga e acabei apostando minhas fichas aí no concurso e graças a Deus deu tudo certo. Com o apoio da minha família foi bem fácil, assim, com o apoio da minha família. E aí, quando você então decidiu estudar para concurso, para PRF, você não precisou conciliar com o trabalho, você saiu do que você estava fazendo, decidiu largar mesmo o que você tinha estudado para se dedicar integralmente ao concurso. Exato, exato. Inclusive foi uma decisão um pouco arriscada, né? Porque a área que eu escolhi, ela está em constante evolução, em atualização. Né? Eu acabei abrindo mão de tudo,
né, de tudo que eu tinha estudado, de todo o meu investimento na universidade, em cursos que eu fiz fora do país, inclusive, para me dedicar ao concurso, né? Mais precisamente o concurso da PRF. Né? Talvez esse período de transição tenha sido mais difícil, né? Muita dúvida, muita incerteza, o risco de ficar a ver navios, né? Como dizem, e enfim. Mas eu contei com o apoio da minha família, né? E é o que eu digo, não foi uma decisão fácil de se tomar, mas quando eles decidiram me abraçar, aí ficou tranquilo, né? Com o apoio da família, né? Acaba que também ajuda, né? Exata, Uma motivação a é, mais para poder continuar, uma segurança também, de certa forma. exatamente. Isso foi uma questão que eu usei ao meu favor, né? E sou muito grato por isso, né? Com o apoio dos meus pais aí, com certeza o percurso foi menos turbulento, eu posso dizer, né? Eu sei que tem pessoas que têm outras dificuldades, outras questões. No meu caso, eu me sinto privilegiado, né? Por ter contado assim com um suporte caseiro, diria. Sim. E aí, você chegou a tentar outros concursos na área policial ou não? Só foi a PRF? Na verdade, como eu estava muito cru assim, eu não tinha base nenhuma. As provas que apareciam eu acabava me candidatando. Porém, em nenhum minuto, sabe assim, eu nunca peguei um material que fugisse dos editais da PRF, né? Então, eu tentei meados de 2016, se eu não me engano, foi o primeiro concurso que eu tentei. Foi para o cargo de oficial de chancelaria, que é um cargo vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, né? Mas eu fui com minha base de estudos voltada para PRF, né? E tentei alguns TRFs também, TRT, mas para fins de treinamento. Eu nunca criei expectativa nesse concurso e nem direcionei meu estudo para eles. A minha estratégia foi focar 100% no meu objetivo, né? E eu aproveitar essas oportunidades para treinar tempo de prova, para treinar prova dissertativa, até a questão de o simples fato de você transferir seu gabarito, cartão de resposta, carece de um treinamento, de uma atenção, aquela tensão de prova, a fila, a conferência toda aquela tensão ali que você acaba vivenciando naquele momento. Eu achava interessante treinar, me ambientar para quando chegasse o dia D eu estivesse o menos nervoso possível. Uhum. E acredito que isso acabou me ajudando um pouco, né? Então eu fazia os concursos que apareciam, mas sem esse objetivo de criar expectativa, de passar. E o meu primeiro concurso policial que eu fiz foi em 2018, foi o concurso da Polícia Civil da Bahia, e eu digo que foi assim, o resultado mais importante até fazer a prova da PRF, né? Eu nunca tinha feito uma prova policial, só simulados e tal. E eu consegui um resultado bom na fase objetiva, acabei caindo na subjetiva, né? Mas isso de maneira nenhuma me botou para baixo. Na verdade, como a gente fala, né? Eu caí para cima. Isso me motivou e acabei fortalecendo uns pontos que eu precisava fortalecer. Acabou que no fim das contas eu fiz outros concursos policiais, graças a Deus deu tudo certo e eu consegui atingir meu objetivo lá em fevereiro de 2019, né? Foi quando eu fiz a 3 de fevereiro de 2019, se eu não me engano, foi o tão sonhado dia da prova da PRF. E até chegar esse dia da prova, né? Quanto tempo antes você começou a preparação? Foi antes de sair o edital, né? Quanto tempo antes? Então, eu comecei a estudar meados de 2016, né? Então, até a prova, pouco mais de 2 anos eu estava focado, né? E, assim, uma coisa que eu tinha ao meu favor também, eu só estudava para uma prova. Então, isso, de certa forma, fez o meu caminho ser menos turbulento. Eu não tinha cobrança de passar em outros concursos, entendeu? Minha expectativa era tão somente em um edital. Eu fiquei aí cerca de 2 anos e 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses ali, estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Eu não queria assumir nenhum outro cargo, era esse o meu objetivo. Então, eu comecei estudando
Alguns amigos me passaram dicas de autores, né, principalmente das disciplinas de direito e legislação, que eu não tinha nenhum contato. Na verdade, eu não tinha o hábito de ler. Eu confesso que isso é uma falha grave, né? Dificilmente eu lia livros, enfim, eu só fazia estudar aquilo que era do meu interesse para minha área profissional. Então, acabei criando o hábito da leitura, comprei alguns livros de alguns autores renomados, né? Legislação comentada, códigos comentados, enfim, isso fez com que eu desenvolvesse uma base, um conhecimento elementar. Só então, né, eu ganhar confiança para começar a disputar alguma vaga em algum outro concurso. A gente sabe que é um caminho árduo, doloroso e que exige muita paciência, né? Muita paciência e resiliência, né? Então, cerca de 2 anos e meio, eu diria, né, para ficar bem redondo, meados de 2016 até 2019, quando eu fiz a prova, e também depois da prova da PRF, que quando saiu o resultado, o primeiro resultado, né, da prova objetiva e subjetiva, eu também apostei todas as minhas fichas nas etapas seguintes e acabei abandonando os estudos, até porque esse era o meu objetivo, né? Então, de lá para cá, eu acabei, a gente fala, pendurando as chuteiras na área dos concursos. E aí, em que momento que você descobriu estratégia? Então, estratégia, eu frequentava a biblioteca de uma universidade, né? Acabei fazendo grandes amigos lá, inclusive hoje são pessoas que frequentam minha casa, que nós já viajamos juntos, inclusive são verdadeiros irmãos, né? E esses caras me apresentaram as apostilas do Estratégia Concurso, né? E aí, como estava muito perto de sair o edital, eu falei, vou esperar sair o curso atualizado. Eu já estava com uma base bem razoável, eu diria, né? E quando saiu o edital, imediatamente comprei as apostilas, né? Que são apostilas. Eu posso dizer que eu abandonei tudo que eu tinha, todos os meus livros, todas as minhas anotações, e eu foquei nas apostilas ali naquele momento pós-edital. São apostilas bem completas. Tem questões comentadas, tem conteúdo jurisprudencial, inclusive súmulas do STJ, do STF, que são assuntos bem importantes para a prova de carreira policial. E eu acabei aproveitando bem e, assim, foi uma aquisição que com certeza foi um divisor de águas na minha aprovação. Eu conheci o Estratégia através desses meus amigos, que hoje eles fazem carreira jurídica. Sim, eternamente grato aí pela dica. Legal, e eu queria que você contasse um pouquinho mais como que era a sua organização de estudos, né? Acredito que nesses 2 anos e meio, provavelmente você deve ter adaptado algumas coisas, principalmente depois também que saiu o edital, talvez tenha intensificado carga horária, mas eu queria que você contasse, né, como que foi essa evolução, os estudos, a organização, se você costumava estudar várias matérias por dia, fazia, né, um ciclo de estudos, quantas horas? Então, eu era bem organizado, né? Quando eu estudava, isso é uma coisa que eu usei ao meu favor também. Eu sou um pouco rígido com horários e com metas. Então, eu costumava estudar, eu não cronometrava meu tempo. Minhas metas eram baseadas em conteúdos, não em hora. Eu gostava de estudar até exaustão. Poderia, sei lá, estudar 3 horas, 2, até quando eu estivesse em condições eu iria estar estudando, né? Então, eu normalmente fazia um planejamento sob demanda, tinha um planejamento macro e um micro. Eu fazia um planejamento semanal, né, que estivesse atrelado ao meu macro, aquilo que eu queria atingir no final do mês. Elaborava algumas metas, no final do mês eu tinha que estar com aquelas metas, no mínimo próximo de ter batido. Claro que as falhas elas acontecem e semanalmente tem que estar corrigindo uma coisa ou outra, às vezes uma meta muito arrojada e você não vai atingir, às vezes uma meta muito fácil de se atingir também, isso pode ser prejudicial, mas eu usava os domingos para me planejar, né? Fazia todo o meu planejamento de estudos eu fazia via planilha de Excel, e eu tinha um cronograma que eu cumpria rigorosamente, conteúdos para estudar, e eu tinha um mínimo de questões para resolver.
né? Um mínimo de questões para resolver toda vez que eu acabava de aprender um conteúdo. Eu sempre estudei todas as matérias eu não desprezei nada no concurso. O fato de eu ter saído de uma graduação de ciências exatas, isso me ajudou um pouco nas disciplinas que envolviam matemática, física, raciocínio lógico, mas em nenhum momento eu desprezei. Estava lá no meu cronograma e, via de regra, de domingo a domingo eu estudava. Via de regra, de domingo a domingo eu estudava, mas em alguns momentos a paciência acabava, chegava à exaustão física e mental, eu precisava descansar, né? Então, assim, não era nada de outro mundo também. Eu fazia aquilo com muito prazer, com muito gosto, porém sem me esgotar, eu diria. Então, meu planejamento eu tinha um planejamento mensal e um planejamento semanal. E todo domingo eu fazia uma reflexão da minha produção, da semana que se passou, e isso me ajudava a planejar a minha semana seguinte. Por isso que eu digo que eu fazia um planejamento sob demanda. Então, assim, à medida que eu ia alcançando as metas, eu ia progredindo ou regredindo o que eu precisava fazer. Uma coisa que eu fazia muito também era um planejamento extra voltado para revisões, né? Tão importante quanto estudar e aprender novo conteúdo é revisar aquilo que você já estudou, né? Na verdade, como o conteúdo é muito extenso, às vezes você estudou uma matéria que só vai pegar daqui a 2 ou 3 semanas. Então, a revisão fez parte assim da minha preparação. Eu digo até que era uma das minhas prioridades, né? Resolver questões e revisar. Então, foi mais ou menos isso. Certo. E desculpa, não lembro se você comentou, mas você falou que não tinha exatamente uma carga horária estabelecida, você ia até a exaustão, né, até a hora que ia falar assim, agora eu vou parar. Mas como que você fazia em relação à distribuição das matérias por dia? Você falou que tinha um cronograma, né? Você colocava quais matérias por dia você ia estudar e quantas matérias? Não lembro se você chegou a falar isso. Então, eu não comentei. É o seguinte, de fato, eu não cronometrava meu tempo, né? O pessoal, a gente acaba fazendo muita amizade na biblioteca e tal. Eu vi alguns amigos cronometrando o tempo e tal, preocupado com horas de estudo. Hoje eu estudei tantas horas. Isso é bacana, é uma coisa muito pessoal. Para mim não funciona. Eu prefiro trabalhar com produção de conteúdo, né? Então, eu estudava, via de regra, o período da manhã e o período da tarde, né? Eu ia para a biblioteca no período da manhã, estudava, ia para casa, almoçava, descansava um pouco, voltava para a biblioteca, né? Via de regra, eu conseguia estudar 2 ou 3 matérias por dia. Acabava, em alguns momentos, dependendo da meta que eu estabelecia, se fosse uma meta muito arrojada, virava uma bola de neve, porque eu não conseguia começar o conteúdo do dia seguinte sem esgotar o meu conteúdo do dia anterior. Isso talvez era um erro que eu cometia. Às vezes eu estabelecia metas muito arrojadas, ousadas, e virava uma bola de neve. Às vezes eu estava muito atrapalhado e tinha que me replanejar, né? Mas era mais ou menos isso, 2 ou 3 matérias por dia. E eu fazia questão de, sempre que acabasse um conteúdo, eu fazia questão de, às vezes até eu fazia resenhas, resumos no caderno e resolver questões. Muitas questões eu resolvia. Eu acho que esse é um grande diferencial na preparação para carreiras policiais, né? Principalmente resolver questões daquela que possivelmente será a banca do seu concurso. No meu caso foi o Sebrasp, e eu confesso que eu esgotava as questões do Sebrasp e nada mais, nada mais. Eu só fazia isso. De fato, outras bancas eu nem perdia meu tempo para ler, porque minha expectativa era que a banca organizadora do meu concurso fosse o Sebrasp. Então, basicamente era isso que eu fazia, né? Eu tirava o período da noite para fazer atividade física, ficar com os meus pais, meus amigos, né? E dava uma relaxada também. Mas enquanto eu estivesse sentado, eu estudaria até a exaustão. E isso me dava um certo conforto,
porque quando eu via que chegava no meu limite, eu não tinha mais nada a fazer a não ser ir para casa. Então, aquela sensação de dever cumprido é bastante gratificante, eu diria. E aí você, então, não foi radical a ponto de abdicar da vida social, você conseguia conciliar, mesmo estudando, às vezes, de domingo a domingo, separar um tempo, um horário para ficar com a família, para sair com os amigos, não sei se você namora, enfim, essa parte você também conseguiu conciliar, mesmo estudando com bastante foco e disciplina. Sim, sim. Então, durante a preparação, boa parte da preparação do concurso eu namorava, sim. Eu conseguia conciliar razoavelmente, eu diria. Em alguns momentos eu ficava sem ver minha família, né, minha ex-namorada também. Isso, isso incomodava um pouco as pessoas, mas logo dava para entender que eu tinha um objetivo, que eu tinha uma meta, né? Mas o meu lazer, eu sempre prezei pelo meu lazer, né? Eu sempre gostei de jogar futebol, eu tenho um grupo de amigos que joga futebol semanalmente, eu ia para academia também, rigorosamente todos os dias eu ia para academia, até porque a preparação física faz parte de um concurso policial, eu jamais podia perder o foco, né? Da atividade física e me ajudava a manter a mente sã. Era um momento que eu tinha para botar para fora o estresse, o cansaço mental. Sem contar que na academia eu tinha muitos amigos também. Então eu ia fazer atividade física e acabava emendando com uma conversa que só ia acabar lá para 10, 11 horas da noite, me distraía muito, estava novo para o dia seguinte, entendeu? Então eu não abri mão do meu lazer, do meu descanso, e acho que isso foi também um diferencial, né? Acho que não é saudável, né, abrir mão do seu tempo livre, né? E eu sempre prezei pelo meu tempo, eu comigo mesmo, entendeu? Independente de estar acompanhado ou não. Eu gostava de surfar também, aqui não tem praia, infelizmente, mas eu gostava de surfar, eu andava de skate também. Eu era de Aracaju, então tinha muita praça, muito local que dava para descansar e, enfim, estar em contato com a natureza. Isso me ajudava muito. E foi um ponto que eu usei ao meu favor, diria. Ainda mais quando é uma preparação a longo prazo, né? Precisa realmente conciliar com momentos de lazer, de descanso, porque senão é difícil também aguentar tanto tempo, né? Com disciplina, com o mesmo foco. Quando é assim, né? 2 anos, 2 anos e meio. E aí, em relação ao lado emocional, né? Você começou a estudar antes de ter edital, sem saber exatamente quando que ia sair, qual ia ser a banca, enfim, né? Mesmo já suspeitando e correndo atrás das questões. Como que você lidou aí com o lado emocional, com a parte psicológica? Você ficava muito ansioso, se cobrando demais? Ou conseguiu ficar numa boa, ficar calmo? Na verdade, é uma montanha russa, né? Tem dias que você está muito bem e o estudo vai fluir, vai sentar e vai conseguir produzir. Tem dias que você está mais ansioso, mais chateado, desesperançoso, né? Enfim, tem dias que você vai mal nas questões e, pô, perdi tempo demais. Eu já estudo aqui há tantos meses e, pô, tô errando aqui essa bobeira, essa coisa tão simples. Só que tem que ter resiliência, né? Eu confesso que essa não é uma característica muito forte minha. Em alguns momentos, eu digo que ficou pesado, sim, ficou pesado. É um pouco que eu falo, né? Eu iniciei um projeto sem prazo para conclusão, né? Você não consegue enxergar quando é que acaba. Isso é um pouco desesperador, né? Mas mais uma vez eu contei com minha família, né? Meus pais, né? Meu irmão também. Meu irmão, ele já morava fora e mesmo distante a gente sempre tava em contato, né? Ele é um cara muito experiente, né? E sempre me passava palavras motivacionais. Meu pai também, um cara que a todo momento esteve ao meu lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Minha mãe nem fala, né? Minha mãe é super protetora e eles respeitavam muito meus momentos, né? Eu trouxe isso ao meu favor e consegui superar os momentos de dificuldade. Foi bem difícil, sim, essa questão do tempo,
né? E a gente cria muita expectativa, eu sou ansioso por natureza, né? E sempre sai notícia, vai sair o edital, não vai sair, agora vai, agora não vai. E a gente acompanha muito isso pelos grupos de estudo, enfim, as notícias que saem. Isso, em alguns momentos, isso me atrapalhou, né? Depois de calejado já, quando saiu o edital de fato, eu tava nem aí mais, já tava bem calejado assim. Fiquei nervoso, claro, ansioso, mas eu consegui administrar bem. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas ansiedade e nervosismo foram meus companheiros. Com certeza, é o que você falou, né? Quando não tem prazo para acabar, a gente não sabe quando que, né, vai terminar, com certeza bate alguns momentos de ansiedade, mas precisa também achar a válvula de escape aí que não prejudique também o rendimento nos estudos, né? Exato, exato. Eu procurava. é, Tinha dias que sentava e não fluía, simplesmente não fluía, não conseguia fazer nada. Então, muito mais, eu acho que é muito mais inteligente e objetivo. Fecha o computador, vai ver um filme, dá uma relaxada, né? Vai dar uma corrida na praia ou vai na academia, dá uma descansada e tenta voltar no dia seguinte, né? Tenta voltar no dia seguinte renovado, reprograma o seu planejamento. Fazia muito isso quando o sapato apertava, como a gente fala, né? Quando o sapato aperta aí a gente dá uma folgada e tentar fazer alguma coisa que sirva de válvula de escape. Como eu não trabalhava, né? Eu não larguei minha profissão só para estudar, né? E eu meus pais confiaram em mim, abraçaram a causa, né? Então tinha dias que eu não conseguia e eu tinha que fazer outra coisa, qualquer coisa que não fosse estudar. E isso foi uma Ajuda. coisa bem positiva, né? E você chegou a pensar em algum momento em desistir? Não, isso nem era uma hipótese. Não, não. Sequer um minuto eu pensei em desistir nessa jornada aí. Na verdade, se em algum momento bateu desânimo, assim, desespero, foi mais pela ansiedade mesmo, pela expectativa, né? Uhum. Mas em nenhum momento eu pensei, assim, estava muito certo do que eu queria, muito, muito decidido. E o que eu usava também ao meu favor, né? Eu sabia que eu estava me esforçando e trabalhando para isso. Independente do resultado, minha consciência sempre esteve tranquila nesse sentido. E aí, em relação à rotina pós-edital, né? Até com estratégia, o que você acha que mudou na sua rotina? Como que a estratégia também impulsionou, elevou aí seu nível de estudos? Conta um pouquinho, né, nessa parte pós-edital. Sim, então, no pós-edital foi bacana porque as aulas elas eram liberadas paulatinamente, né? Algumas matérias já estavam completas ali. Então, assim, isso já me permitia me planejar e estudar as apostilas conforme elas fossem liberadas, né? Isso me ajudou demais, porque é, o fato de não ter a apostila lá, por exemplo, o direito penal, às vezes eu estava na aula 6 ou na aula 7, eu estava na aula 1 ainda, e eu tinha uma margem de tempo para focar em outras matérias. Então, o material ele era bem atualizado e os professores estavam trabalhando para preencher e entregar, conforme a passagem ali do mês de novembro, dezembro. Então, isso me ajudou no meu planejamento. Eu me planejei conforme o número de aulas, por exemplo, aula 0 do direito penal, aula 1 do direito penal. Aí eu emendava com a aula 0 do direitos humanos, por exemplo, entendeu? O pessoal que postou, o professor que postou as aulas de português também, eu ia acompanhando passo a passo do que ele ia postando. No final do edital, eu já tava com uma boa base já, um bom conteúdo estudado, porém ainda tinha matéria acumulada. E aí eu fiz uso das videoaulas, quando estava bem apertado, eu fazia resumos, e os resumos também que os professores postavam, né? Para agilizar, para ganhar tempo, né? Isso eu usei ao meu favor, e o canal de comunicação com os professores também foi assim, um diferencial na preparação. Eu acho que toda dúvida ela é importante, então por mais que parecesse ser uma dúvida simples ou boba, eu fazia questão de estar em contato com os professores, até mesmo pelas redes sociais. O pessoal muito acessível, assim, estava
estava sempre em contato com os alunos, então foram coisas que me ajudaram no meu planejamento pós-edital. E aí você falou também sobre a preparação física, isso você desde o início também tinha essa preocupação em relação ao TAF, à prova discursiva, você não ficou focado só na objetiva, durante esse processo, esses 2 anos, você sempre se preocupou com essas etapas também. Sim, então, eu ouvia muito relato de pessoas que já tinham sido aprovadas, né? E eles sempre deixavam claro que você não pode ter aquela visão de túnel e ficar somente focado na prova objetiva. Existem outras etapas que o concurso vai exigir de você, né? Etapa física, discursiva, até psicológica, né? Então, você tem que estar com tudo bem alinhado, seus exames médicos, enfim. Então, eu fazia constantes revisões nos médicos, né? Eu sempre fiz check-up, sempre treinei, nunca abri mão da minha preparação física, inclusive da discursiva também. Desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, eu sabia que ia ter prova discursiva, né? Eu sabia que normalmente temas de atualidade são explorados nas provas policiais. Normalmente envolvendo segurança pública. E, em princípio, como eu não tinha o hábito de ler, eu comecei a ler as coisas que me interessavam, né, para desenvolver a rotina, né, e logo eu já estava bem exercitado, eu diria, na leitura e comecei a ler noticiários, né, acompanhar sites de notícias e estava bem antenado em tudo que acontecia. Isso eu usei ao meu favor também. Sempre fazia resumos, resenhas, até para desenvolver o meu vocabulário, né? Às vezes corrigir erros de português, com certeza também uma coisa que eu melhorei muito, ou a minha forma de escrever. Enfim, tudo isso eu me preparei desde o primeiro dia que eu decidi ser um tentante aí a PRF. Consegui planejar e, claro, com diversas falhas aí no percurso, mas como eu tive uma variação de tempo grande ao meu favor, eu consegui corrigir a maioria das minhas falhas, eu diria. E aí, qual foi a sensação, então, de ser aprovado, né? Aí, depois de 2 anos e meio se preparando, se dedicando em todas as etapas, né? Tanto TAF, objetiva, discursiva, ver que tinha conseguido alcançar o que você tanto queria, né? Qual foi a sensação? Então, o certame ele é um período longo, né? Da data da prova objetiva até a nossa formatura, se passou quase um ano. Então, assim, foram 10 ou 11 meses, se eu não me engano. Então, é um período longo e que é sofrido, porque ao mesmo tempo que você tá logrando isso nas etapas, a corrida não acabou, né? Então, eu sempre fui muito contido nas minhas comemorações. Sempre que via meu nome nas listas, eu só focava na próxima etapa, né? Lógico que eu ficava muito feliz, mas assim, o meu objetivo eu estava batendo metas, né? Eu não tinha alcançado o meu objetivo. Então eu só fui ficar de fato extasiado, eu diria, feliz, né? Até me emocionei na ocasião, foi na minha formatura, lá na UniPRF, né? Aquele momento ali foi o mais marcante, assim, aquilo que o pessoal fala e eu sou testemunha. De fato, passa um filme assim na sua cabeça, todas as dificuldades que eu passei, né? Das pessoas que me apoiaram, né? Das pessoas que depositaram confiança em mim, da minha fé, que em momento algum eu titubeei na minha fé, né? Então, foi um momento único que, assim, ouvir o hino da PRF sendo bradado por todos, por mim, pelos meus colegas, né? O hino nacional, né? Depois eu me reuni com a minha turma, né? A gloriosa Delta 6 aí, nós criamos um laço afetivo muito forte, né? E tudo isso veio à tona ali na formatura. E foi um momento que de fato eu comemorei, assim, que eu botei para fora um grito que estava engasgado, eu diria. Então,
assim, foi emocionante mesmo. Minha família estava lá e foi maravilhoso. A concretização do sonho, né? E você sentiu que realmente o sonho estava realizado. O sonho estava realizado, né? Enfim, diversos instrutores lá também, os instrutores são nossas inspirações, né? Nossos tutores, nossos espelhos, assim, as pessoas que a gente quer ser ao longo da nossa carreira. Compartilhar aquele momento com os amigos, com os instrutores, né? Com a família que estava lá, foi maravilhoso, foi sensacional. E como tem sido, né, agora já como PRF, como que tem sido seu dia a dia, a experiência já de trabalhar no que você tanto desejava, correspondeu às expectativas? Com certeza, na verdade superaram minhas expectativas, né? Eu tinha certeza que os momentos aqui seriam muito bons, mas eu não fazia ideia que era um trabalho tão gratificante de se fazer, né? A atividade policial, ela é fundamental num Estado democrático de direito, né? E trabalhar diariamente como garantidor ali, né, garantidor dos direitos dos cidadãos. Isso é uma coisa gratificante demais, e poder ajudar as pessoas que transitam ali na rodovia, às vezes trocar um pneu, né, de uma pessoa que está com dificuldade, enfim, prestar qualquer tipo de auxílio, dizer que nós estamos ali à disposição daquilo que o nosso país precisar. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz e orgulhoso de mim e dos meus colegas, né? Então, eu tenho companheiros que são pessoas sensacionais, né? Pessoas que compartilham conhecimento comigo, que contribuem na minha formação policial, né? Eu falo dos mais antigos que também não tem milindre em nos passar conhecimento, né? A instituição é um órgão assim fora de série, eu diria, e eu estou muito feliz, eu me sinto hoje pleno e não me vejo fazendo outra coisa a não ser exercendo a atividade policial rodoviária federal até a minha aposentadoria, se Deus permitir. É isso aí. Então, eu queria que você deixasse também uma mensagem para as pessoas que sonham em fazer parte da PRF ou da área policial. O que você poderia deixar de mensagem, de dica para essas pessoas? Eu gosto de dizer sempre que não existe fórmula mágica para lograr êxito naquilo que você almeja, né? Pode ser um concurso, pode ser um emprego, pode ser uma viagem, né? Enfim, exige dedicação, empenho, né? Renúncia. Enfim, você tem que ter saúde mental, tem que ter controle emocional, né? Acho que são ingredientes que não podem faltar, né? Quando se tem um sonho e quando se busca esse sonho, né? Trabalhar muito, focado nos seus objetivos. Eu tinha uma estratégia de me manter muito em silêncio, quieto. Eu não compartilhava muito os meus objetivos, os meus sonhos, mas isso é uma coisa muito pessoal também. Sempre fui muito quieto, sempre fui muito na minha, e eu acho que isso me ajudava bastante. É fato que a gente acaba se isolando um pouco em nome da busca dos nossos objetivos, né? Mas jamais pode deixar de ter contato com outras pessoas, perder o convívio social. A atividade física também é essencial, né? Até porque é uma etapa do concurso e precisa estar bem arredondado para não ser surpreendido no dia da prova. E paciência, resiliência e determinação, eu diria. Acho que é mais ou menos isso que eu poderia dizer. Buscar os seus sonhos e contar com aquelas pessoas que te estendem, verdadeiramente te estendem a mão. Acho que esse é um grande diferencial. Eu me sinto um privilegiado de ter contato com minha família, compartilhar os seus sonhos com pessoas que você confia e correr atrás. Seria mais ou menos isso. Tá ótimo, Saulo. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter dado essa entrevista para a gente, compartilhar aí a sua história com outros concurseiros que buscam pelo mesmo sonho, que têm o mesmo objetivo. Então, obrigada mais uma vez e muito sucesso aí para você na PRF. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade de poder contar um pouco da minha história
e dizer que o Estratégia Concurso foi um grande diferencial na minha preparação, né? Eu falei, né? Com certeza teria sido bem mais difícil se eu não tivesse o suporte que o Estratégia Concursos me deu, né? Tanto o pessoal da tecnologia da informação, que estava sempre à disposição, o nível das apostilas, né? Enfim, o conteúdo muito completo e principalmente os recursos humanos, né? As pessoas do Estratégia sempre me atenderam muito bem, sempre estavam em prontidão para tirar dúvida. Enfim, eu lembro que até na véspera da prova, alguns professores enviaram mensagens motivacionais. Então, enfim, só agradecer a vocês aí pelo excelente trabalho que vocês prestam aí para a gente concurseiro. E nós, do Estratégia, também ficamos muito felizes, né, quando a gente vê que deu certo, que os alunos estão sendo aprovados. Então, com certeza, é muito gratificante também ter feito parte aí também da sua história, da sua caminhada até chegar à aprovação. Então, a gente também fica muito feliz. Maravilha, então. Podem contar comigo sempre que for necessário. E o Saulo, inclusive, também deu uma entrevista escrita para a gente que está no site do Estratégia. Então, se você quiser conferir e aproveitar para ficar por dentro das informações do mundo dos concursos, não deixe de acessar o nosso site. Eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!